Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivo de Redação e vamos hoje falar sobre o aspecto linguístico na produção textual do Enem. O aspecto linguístico na redação do Enem, flexão de número de substantivo. Lembrando que quando tratamos de número, estamos falando de quê? Singular e plural. Então vamos lá. Para indicar a variação na quantidade dos seres, os substantivos também podem ser flexionados em número, variando entre singular e plural. A regra geral é que, para a marcação do plural, acrescenta-se o S no final das palavras. Entretanto, a língua portuguesa é marcada por diversas formações de palavras e essa regra não é aplicável a todas, como veremos agora. Seguem abaixo alguns casos de flexão do substantivo simples, formados por uma só palavra que podem auxiliar na produção de texto do Enem. Vamos lá. Terminação Z, ou seja, quando o substantivo terminar em Z, acrescenta-se apenas o que? ES. Gravidez, gravidezes. É uma palavra até assim estranha, que a gente não usa, né? A gente prefere usar o quê? Duas gravidez, mas a construção correta é gravidez, com uma construção de arroz. Arroz termina em quê? Z. Acrescenta-se, segundo a regra, ES. Então, arroz, arrozes. Terminação UM, troca-se o M por NS. Aqui mais comum, álbum, álbuns. Terminação em ditongo, acrescenta-se apenas o S. Troféu, cuidado, já vi muita gente do meio esportivo, inclusive, empregando troféis. Mas aqui nós já vimos. Olha. Por que, a meu ver, empregaram troféus? Só é observar embaixo. Olha. Aqui nós temos o El é L e aqui ditongo. O El é U. Então, veja a confusão que se forma aí na pronúncia, né? Troféu, olha o som, El. Anel, olha o som, El. Troféu se forma em troféus, porque El é ditongo. E já em anel nós teríamos o quê? Anéis, porque termina em EL, troca-se o L por IS. Flexão de alguns substantivos terminados em ão. Aqui o pior é que não há um caso, uma regra fixa. Aqui a gente chama de memorização mesmo. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Treinar, né? Treinar bastante. Cidadão, eu coloquei aqui aquelas que podem, de fato, estar numa produção de texto. Nós temos aqui, olha, cidadão, cidadãos. Sempre vejo aí, ou escuto, muita gente, até escrevendo também, vejo muita gente citando o quê? Cidadões, e não é cidadãos. Escrivão, escrivães. Corrimão, corrimões e corrimãos, dois plurais. Ancião, anciões, anciãos e anciãs. Observem que os substantivos terminados em ão, ora possuem apenas uma forma de plural, ora duas formas e até o que, pessoal? Três formas. Veja aí a complexidade da nossa língua. Para o plural dos substantivos compostos formados por mais de uma palavra, por mais de um radical, temos uma regra prática aqui que atende a principalmente 7 casos. Por exemplo, identificar quais são os elementos variáveis, estou falando da flexão do substantivo composto. E quais são os elementos invariáveis? Substantivo, adjetivo, numeral são os elementos variáveis nessa flexão do substantivo composto. Verbo, advérbio e prefixo são os elementos o quê? Invariáveis. Substantivo mais adjetivo. Ora, tanto como vimos lá no quadro, observando o quadro, pessoal, tanto o substantivo quanto o adjetivo são elementos o quê? Variáveis. Portanto, o plural de guarda, olha, guarda, o vigia. Substantivo, noturno, o tipo de guarda. Adjetivo, portanto, ambos no plural. Numeral mais substantivo, tanto o numeral quanto o substantivo também são o quê? Variáveis. Quarta, numeral ordinal. Feira, substantivo. Quartas, feiras. Prefixo, que é o que, pessoal? Invariável. Substantivo, que é variável. Então, nós teríamos o quê? Eis, olha aí, olha, prefeitos. Apenas o substantivo flexionando. Verbo mais substantivo. O verbo, assim como o prefixo, é o que? O verbo invariável. Então, olha, guarda. Não confundir este guarda, puxar a seta para cá,
com este aqui. No primeiro caso é um substantivo e aqui é do verbo guardar. Portanto, o plural seria o quê? Guarda-chuvas, ok? Advérbio mais adjetivo, apenas o segundo varia. Olha, advérbio, abaixo lugar, assinados, valor adjetivo, somente o segundo. E aí entram alguns casos especiais. Nós temos, na letra A, os elementos ligados por preposição, apenas o primeiro varia. Então nós temos mula sem cabeça. Olha a preposição sem aqui, apenas o primeiro elemento, mulas. Marias sem vergonha. Veja o elemento, a preposição, aqui apenas o Marias. Pores do sol. Estão observando aqui? Apenas o primeiro elemento é que flexiona, uma vez que eles estão ligados por uma preposição. Elementos formados por palavras repetidas onomatopeicas são as onomatopeias, né? A tentativa de imitação de sons, são os sons. Reprodução de som. Apenas o último varia. Ó, bem te vis. Olha o último. Pisca, pisca. Bem te vis, uma onomatopeia, aquele som do pássaro. E recebeu até o nome, né? O próprio nome. Pisca, piscas. Observe que palavras repetidas, a segunda flexionada. Elementos formados por dois substantivos em que o segundo especifica o primeiro. Apenas flexiona o primeiro ou ambos os elementos. Observem, aqui há uma polêmica. Alguns gramáticos dizem, quando o composto, o substantivo composto, vem formado por dois elementos em que o segundo seja um substantivo com valor adjetivo e o primeiro seja um substantivo, o que é que acontece? Apenas o primeiro no plural é o mais recomendável ou ambos os elementos no plural. Por exemplo, navio é um substantivo. Escola também é um substantivo, só que neste caso, ao contrário do que a gente observou lá em guarda civil, observe que civil é um adjetivo. Escola aqui pertence à classe dos substantivos e tem valor o que, pessoal? Adjetivo. Então, neste caso aqui, ou você flexiona apenas o primeiro elemento, ou ambos os elementos, ok? E agora iremos responder a algumas questões para reforçar tudo o que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre a flexão de número do substantivo, tanto do substantivo simples quanto do substantivo composto. Respondendo às questões. Marque a alternativa correta quanto à flexão de número do substantivo simples. Vamos lá, pessoal? Qual é o plural de cidadão? Vimos lá, já vimos. Não é cidadãos, é o que, pessoal? Cidadãos. Escrivão forma em escrivães. É a alternativa correta. Observem aqui. Troféu não forma em troféis, é o que? Troféus. Caráter, cuidado, olha. Caráter, quando o vocábulo caráter, quando posto no plural, altera a sílaba tônica. Ó, caráter, a sílaba tônica está aqui, no Rá. Caracteres, aqui, olha. Caracteres, passa até. Estão vendo, olha? Caráter, daqui, vai para quê? Caracteres. Então, nós temos aí essa alteração da sílaba tônica. Isso também acontece com a palavra, no plural, né? Com a palavra júnior, que forma o que, pessoal? Juniores. Não fiquem rindo da minha letra, porque é feia mesmo. Juniores, ó, júnior, olha a sílaba tônica, e juniores passa a o. Então, vamos lá. Limãozinho, aqui há uma curiosidade. Esses substantivos terminados em inho ou em zinho, como é que a gente forma o plural? Vamos lá. Coloca a palavra primitiva. Vou puxar para cá, viu? Bagunçar tudo aqui. Coloca a palavra primitiva no plural. Qual é o plural de limão? Limões. Não é isso? Ó? Limões. E elimina-se o S da palavra primitiva. E também aqui o sinal de diacrítico, que a gente chama de nasalizar a vogal, né? E elimina-se isso aqui. O S vai para o sufixo. Tá vendo aqui, olha? Limõezinhos. Ok? Tranquilo, galera? Letra o quê? Vamos lá. Passa aí.
Letra B. Assinale o par de vocábulos que formam o plural da mesma forma que decretos-lei e lugares comuns. Vamos analisar. Decreto, substantivo. Lei, substantivo com valor o quê? Adjetivo. Lugares, substantivo. Comuns, adjetivo. Então, salário, família. Olha, salário, substantivo, família, substantivo. Então, aqui você forma o quê? Salários, família. Veja que são 2 substantivos e o segundo tem valor de adjetivo. Guarda civil, guarda substantivo, civil vai ser o quê, pessoal? Adjetivo. Então, já vimos aí que a letra é o quê? Letra A. Mas vamos analisar aqui as demais? Pula-pula ficaria como pula-pulas. Ex-diretores, ex é prefixo, invariável. Amores perfeitos, ambos no plural, substantivo mais adjetivo. Bem-te-vi, onomatopeia, bem-te-vis. Passatempos, quando o composto não é separado por hífen, segue a mesma regra do substantivo simples. Termina em vogal, então acrescenta-se apenas o quê? O S, né? Bel prazer, bel prazeres, prazer próprio, né? Amores perfeito e arco-íris. Aqui a gente vai entrar numa polêmica porque os gramáticos tradicionais e os modernos consideram o plural como arco-íris. Se você for, os arco-íris ficaria. Se você for analisar no Volpe, o que é o Volpe? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele dá como opção lá arcos-íris. Então aí segue a polêmica, né? Eu prefiro os arco-íris, seguindo os nossos gramáticos tradicionais.